A Rede Todo Dia realiza hoje a terceira da série de entrevistas com pré-candidatos da região, através do programa Sua Voz, Sua Vez, Seu Voto, que visa conscientizar o eleitor sobre a importância do voto em candidatos locais. Hoje, recebemos em nossos estúdios o pré-candidato a deputado estadual, Israel Alexandre, do PSDB. Tudo bem, Israel? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado pelo convite. E nós iniciamos a programação de hoje já deixando um espaço para que Israel Alexandre possa se apresentar e contar sua trajetória, sua relação com a cidade de Americana. Bom, Paulo, primeiro eu queria parabenizar o Todo Dia pela iniciativa, tanto de conscientizar a importância do voto em si, quanto para a importância de escolher candidatos que tenham relação com a cidade, com a região. Acho que a gente vai tratar mais disso ainda, mas isso é muito importante e é uma iniciativa que já houve lá atrás, há muito tempo atrás, e agora vocês tiveram a iniciativa de trazer de volta essa campanha, esse debate, essa discussão. Eu acho que é muito importante não só para a cidade de Americana, que é de onde eu sou, mas para toda a região. Legal. Bom, me apresentar então, meu nome é Israel Alexandre, eu sou advogado, tenho 39 anos, sou americanense, nasci, cresci, estudei na cidade. Quando eu entrei na faculdade, eu passei na USP, então fui fazer faculdade em São Paulo. Atuei na advocacia, tanto na cidade Americana quanto em São Paulo, e depois fui trabalhar no governo do estado, trabalhei nas gestões do Geraldo Alckmin, trabalhei agora nessa gestão mais próximo ao governador Rodrigo Garcia também, e tenho uma experiência na área pública de bastante tempo. É a minha primeira candidatura, primeira vez que eu coloco o meu nome, mas eu tenho uma relação com a vida pública já faz bastante tempo. Apesar dos meus 39 anos, tenho bastante experiência e não, como o próprio governador Rodrigo Garcia tem dito, eu sou novo, mas não sou novato. Então acho que é importante essa colocação também. Como eu disse, eu nasci, cresci na cidade, a minha cidade é Americana, e sei da importância de não só a cidade, como a região, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, de ter representantes, tanto no Congresso Nacional quanto na Assembleia Legislativa, para representar os municípios, para representar os interesses dos municípios, para ajudar os prefeitos a conquistarem obras, dinheiro para saúde, educação, que é a minha prioridade. Então a cidade precisa estar, a região precisa estar bem representada, e nisso que eu me coloco também, me coloco como um candidato para representar a cidade de Americana e a região, principalmente a cidade de Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré. Muito importante que essa consciência, a população volte de colocar lá representantes que vão trabalhar em prol da cidade, porque a gente tem visto recentemente o fenômeno de candidatos famosos que não têm relação com os locais em que se colocam, né, e acaba tendo uma onda de votos na cidade. Acho que o exemplo mais clássico é o da própria Janaína Pascoal na última eleição, que foi a candidata a deputada estadual mais votada na região toda, e nem conhece, nunca ajudou, nem antes e nem depois, mesmo com a votação expressiva que teve, não trabalhou em favor da região. Então eu quero me colocar como uma dessas pessoas que podem representar a cidade e a região. Foram 20 mil votos da Janaína na última eleição, só em Americana. Mais de 20 mil votos só em Americana. Foi a candidata mais votada, ainda com alguma distância. E aí deixamos de eleger representantes da cidade, o Cauê Macri se elegeu, mas outros deputados que foram candidatos não se elegeram, e a Janaína mostrou que não tinha ligação nenhuma e nenhuma intenção de trabalhar pela região. Tá certo. Zé, você assumiu a diretoria do Detran, né? E lá atuou por 5 anos. Quais foram os frutos desse trabalho, dessa sua gestão à frente do Departamento de Trânsito? Bom, como eu disse, eu me formei em Direito em 2006, e trabalhei na advocacia de direito público, né? Direito constitucional, direito eleitoral, direito administrativo. Sempre gostei muito de tudo que é relacionado
a vida pública, a política, a melhorar a vida das pessoas. E até por essa proximidade que eu tinha com a administração pública, era a minha especialidade no direito. Quando, para quem não se lembra, o Detran ele era parte da Polícia Civil. Então, quem fazia todo o trabalho relacionado a Detran eram policiais civis, delegados, investigadores, escrivães. E não é uma atividade que tenha relação com a atividade policial, né? A polícia civil é a polícia judiciária, a polícia que instrui processo, que investiga. Então não tinha muita relação. E eu me lembro que, mesmo antes de sonhar trabalhar no Detran, eu, como usuário, estive 2 vezes na Ciretran de Americana, e eu me lembro como era difícil saber o atendimento. Eu não tinha muita opção a não ser procurar um profissional, um despachante que conhecesse o processo, porque não era uma coisa acessível para o cidadão comum. Informação, dirige-se aqui, um site para dizer que documento eu preciso levar, prazos, agendamentos, não existia muita facilidade nesse tipo de atendimento. Então, quando o governador, na época era o Alckmin, decidiu tirar o Detran de dentro da Polícia Civil e criar uma gestão específica para o Detran, separado da polícia, eu fui convidado a trabalhar no Detran e ocupar uma das diretorias que tinha. Então, eu participei, primeiramente, desse processo de transição do Detran, da Polícia Civil, para a gestão pública, e nesse processo, a prioridade número 1 era tornar o atendimento mais acessível a todos. Então, a gente se inspirou no Poupa Tempo, que já era um sucesso na época. Estou falando de 2013, 2014. O Poupa Tempo já era um modelo de atendimento, a satisfação do contribuinte, do cidadão que ia até o Poupa Tempo era mais de 90%. Então, a gente se inspirou no modelo do Poupa Tempo e replicou esse modelo para o Detran. O que isso quer dizer? Quer dizer que chegar numa unidade de atendimento, saber para onde tem que se dirigir, saber que documentação tem que levar, entregar, ter um atendimento num tempo razoável. Desde aquela época, e depois aumentou ainda muitos serviços online, algumas coisas, na época já não precisava mais se deslocar até uma unidade de atendimento, até uma Ciretran para resolver, e isso agora ainda, conforme a tecnologia avança, permitiu que muito mais serviços fossem adicionados aí ao modelo digital. Então, hoje você vai tirar a carteira de habilitação, está no celular, está tudo muito mais simples de ser feito. Então, esse primeiro start aí de melhorar o atendimento do Detran, de se inspirar no modelo Poupa Tempo, eu participei dessa implantação. E aí, especificamente na diretoria que eu ocupava, que era a diretoria de veículos, era responsável por tudo relacionado à vida do veículo, desde que compra um veículo zero até quando o veículo deixa de circular, né? Documentação, transferência, vistoria, e tinha uma série de problemas também. Acho que o que eu posso dar como melhor exemplo o desmanche de veículo era uma tarefa da minha diretoria, fiscalizar, na época credenciar o desmanche. E o desmanche de veículo, historicamente, ele era usado como local para venda de peças de veículos roubados. Então, o pessoal roubava o veículo, cortava as peças e colocava para vender num desmanche. Chegava lá, tinha um monte de peça usada, só não conseguia saber se aquela peça era de um veículo que o cara comprou porque o cara deixou de circular, comprou no leilão, como são a maioria desses veículos, ou se era um veículo roubado, que às vezes alguém morreu para que o ladrão conseguisse pegar o veículo e tirar as peças para vender. E isso a gente se debruçou, eu e minha equipe lá nos debruçamos, fomos estudar modelo de outros países, porque outros países já tinham problemas semelhantes a esse, e a gente foi buscar na Alemanha, na Argentina, histórias que tenham dado certo lá, e desenvolvemos um programa, uma nova lei, inclusive, teve que ser aprovada, né? Existia uma lei há muito tempo parada sobre o tema na Assembleia Legislativa, que tinha vários pontos falhos. A gente apresentou uma proposta de substitutivo, um texto mais moderno, trazendo ferramentas que de fato permitissem essa fiscalização e saber se a peça que está sendo vendida lá tem uma origem lícita ou não.
e apresentamos na época para o governador topou, encaminhou para a Assembleia, foi aprovado, virou lei, primeiro no estado de São Paulo, inclusive agora, dia 2 de julho, a lei completa 8 anos, que entrou em vigor, e foi muito impressionante, porque a gente vinha de uma sequência, praticamente assim, 4 ou 5 anos, só de altas nos crimes de furto e roubo de veículos e latrocínio, porque o latrocínio ele está muito ligado ao crime, ao roubo de veículos, porque o latrocínio é sempre uma tentativa de roubo que acaba resultando em morte. E o mais comum era resultar em morte no roubo do veículo. Uhum. E isso vinha de 4, 5 anos de alta. A gente começou, a lei entrou em vigor em 2 de julho, a gente começou as operações de fiscalização e credenciamento mais ou menos no dia 10 de julho, que foi logo depois da final da Copa. E foi muito impressionante que depois de uma sequência de 60 meses aproximadamente só de altas consecutivas, já no primeiro mês da fiscalização, essa curva se inverteu. E a gente no período de 1 ano, não sei dizer depois por quanto tempo continuou caindo, depois estabilizou, voltou a subir um pouquinho, voltou a cair, mas naquela época, em um período de 1 ano que ela entrou em vigor, foi mais ou menos 40% a redução no número de roubos de veículos no estado de São Paulo. E isso resultando também, refletindo na diminuição do número de latrocínios, porque são vinculados, também uma redução no número de furtos de veículos, mas é um número muito impressionante. Se você olhar o gráfico, a tendência de alta, e depois, a partir do momento que ela entra em vigor, essa curva assim tem se invertendo. Isso é uma prova de que boas políticas, leis inteligentes podem ajudar muito em várias áreas necessárias para a vida da população, inclusive na segurança pública. É claro que o policiamento é importante, o combate ao crime, a questão da punição, mas existem muitas formas também de se trabalhar para prevenir que o crime aconteça. E esse é um exemplo muito claro de sucesso disso. E eu tenho muito orgulho em falar que fui o idealizador dessa lei e também responsável pela implantação dela nos primeiros anos de vigor da lei. Inclusive, depois foi copiada. Depois disso, uma lei muito semelhante foi aprovada no Congresso Nacional, valendo para o país todo. Você atuou diretamente na redação da lei. Sim. E também no convencimento dos deputados. Eu trabalhava no Detran. Existia um projeto de lei que a gente julgava que não resolveria o problema. Eu, como equipe, mas eu redigi mesmo a minuta de projeto de lei que o governador acabou enviando depois para a Assembleia Legislativa e acabou virando lei. Então, é uma das coisas que eu mais me orgulho nessa trajetória na administração pública. Tá certo. E quais outros cargos de relevância você já ocupou dentro do governo do Estado de São Paulo? Na verdade, eu trabalhei bastante tempo em duas gestões, né? Primeiramente nessa do Detran, depois voltei durante um período para a advocacia, e agora, nessa última gestão, o governador, que era vice-governador, o Rodrigo Garcia, me convidou para ser chefe de gabinete da imprensa oficial do Estado, que era um órgão que estava vinculado a ele. Recebi o convite diretamente dele e aceitei o desafio. Lá é uma experiência completamente diferente, mas que também é um exemplo de como cuidar bem da coisa pública, né? A imprensa oficial do Estado, ela, para quem não sabe, era responsável pelo Diário Oficial. E o Diário Oficial era um jornal desse formato aqui, assim, que era entregue no Estado inteiro, que tem que sair as publicações oficiais, coisas do governo, balanços de empresas com capital aberto. E então o principal trabalho da imprensa oficial antigamente era um trabalho gráfico. Ao longo do tempo isso foi se transformando. O Diário Oficial virou eletrônico, deixou de imprimir a versão impressa dele. 5.000 páginas, né, aproximadamente. Gigantesco, não tem nem como. E virou uma empresa de tecnologia. O Diário Oficial eletrônico, ela passou a emitir certificados digitais, ela fazia também gestão de alguns arquivos de outros órgãos do governo do Estado. E o Estado já tinha, antes disso, uma empresa voltada para a tecnologia, que é a Prodesp, que já nasceu pensada em ser uma empresa de tecnologia. Como a empresa o caráter dela foi se alterando e ela se transformou também numa empresa de tecnologia, a gente achou por bem, e assumir com essa missão também, preparar para que as duas empresas virassem uma empresa só, que é claramente economia de dinheiro público, né? Em vez de ter 2 diretorias, mais funcionários, 2 RHs, o trabalho poderia ser
juntado na mesma empresa, e foi esse trabalho que a gente fez. Eu fiquei lá por 3 anos e meio, não, desculpa, 3 anos e pouquinho, justamente preparando a empresa para que ela fosse incorporada para o Prodesp, e em vez de ter 2 empresas públicas, passamos a ter uma empresa pública só que cuida dessa parte de tecnologia no Estado. Tá certo. Israel, por quais motivos você se colocou como pré-candidato a deputado estadual? Você já citou que a educação seria aí uma das áreas de atuação, né? Bom, Paulo, eu já ressaltei, acho que é importante falar de novo, tem uma ligação com a vida pública e a política já há muito tempo, né? Meu pai, desde pequeno, eu acompanhava meu pai foi vereador em Americana, candidato a prefeito, então eu sempre tive uma ligação com a área pública, sempre gostei muito disso. Quando eu fui fazer faculdade, eu logo me meti na política acadêmica, fui diretor do Centro Acadêmico 11 de Agosto, fui candidato a presidente do Centro Acadêmico, e quando me formei, me especializei em Direito Público, pensando na administração pública, em Direito Eleitoral. Então, eu sempre tive uma ligação muito grande com a vida pública e com a política. Mas eu não tinha pretensão de me candidatar, de me colocar meu nome, como coloquei agora como pré-candidato. Não tinha até pouco tempo atrás. E aí é uma confluência são vários fatores somados que eu acho que explicam essa decisão. Primeiro, acho que eu, participando mais ativamente do governo, da vida pública, de outras campanhas, vendo a necessidade, a falta de recursos básicos para determinada camada da população, eu senti que poderia contribuir mais do que eu estava contribuindo na forma que eu vinha atuando. Além disso, eu acho que eu me senti preparado para isso, né? Eu não me sentiria confortável sendo candidato logo depois da faculdade, não. Tem pessoas que se sentem preparadas e não tem problema nenhum nisso, mas eu quis primeiro desenvolver na minha profissão, a minha carreira, e a partir de um momento mais recente para cá, eu me senti pronto para essa tarefa e para esse desafio. Então, acho que somou esse sentimento de estar preparado com vendo a necessidade das pessoas, vendo o que precisaria ser melhorado e acreditando que eu poderia fazer mais do que eu estava fazendo. Acho que os principais fatores que ajudam a explicar essa decisão de me colocar como pré-candidato são esses. E, como você me falou, entre essas necessidades básicas da população, eu escolhi, independente de trabalhar em favor de outras muito relevantes, mas eu escolhi a educação como prioridade porque, até pela experiência pessoal, pela minha história, eu enxergo a educação como a única medida, a única prioridade que a gente pode transformar o Brasil a partir dela. As outras coisas são emergenciais. Saúde é uma necessidade emergencial, muita gente não tem acesso como deveria ter. Alimentação, hoje em dia, voltou a ser um problema, a gente está vendo gente passando fome que a gente não via há muito tempo. Moradia, eu vi hoje, inclusive, a capa do jornal, o anúncio de 400 mil moradias, de 400 novas moradias para a cidade americana. Todas essas medidas são importantíssimas, mas se a gente quiser pensar no Brasil para o futuro como um país desenvolvido e deixar de ouvir falar do Brasil como o país do futuro ou deixar de ser tratado como um país de desenvolvimento, país em desenvolvimento, a única medida capaz de transformar o país é transformar a educação. E eu falo que a minha história tem relação com isso porque eu estudei em escola pública, né? Em Americana eu estudei no DILEC, que eu morava quando eu morava no Jardim, depois mudei para o Jardim São Paulo, estudei no MAGE até a 6ª série, depois fui para o Heitor Penteado, 7ª e 8ª, e apesar de achar que na época eram boas escolas, a gente sabe a dificuldade que os estudantes que vêm de escola pública têm para competir em condições de igualdade com alunos da rede privada, com quem tem mais condições de pagar por uma boa educação. E eu depois só fiz o colegial, uma escola particular no Objetivo, porque eu fiz a prova de bolsa lá e consegui uma bolsa integral. Então, e a partir disso consegui
entrar na universidade mais concorrida do país, né? No curso de Direito. Então, eu sei que eu sou um ponto fora da curva, eu sou uma exceção, porque eu vi isso, né? Quando eu entrei na faculdade, 99% dos meus amigos tinham estudado a vida inteira num colégio particular, e não em qualquer colégio particular, normalmente um colégio particular de ponta, um colégio caro. Então, eu sei que a gente não tem igualdade de oportunidades, né? As pessoas que têm uma origem mais humilde, elas chegam no mercado de trabalho em condição de desigualdade, porque ou não fez uma universidade, ou fez uma universidade não tão boa, mas a maioria nem chega a fazer a universidade, e aí não consegue chegar numa universidade boa justamente porque não tem uma educação de base boa, de qualidade na escola pública. Então, eu queria dar minha contribuição dentro do que for possível para a função que eu estiver ocupando, dar minha contribuição para que mais alunos de escola pública, mais alunos do MAGE, do Heitor, do Dilecta, consigam chegar numa universidade, seja privada ou pública, mas que tenham mais condições de chegar no mercado de trabalho com uma boa formação. E eu sei que até acho que de lá para cá, a diferença de nível entre a escola privada e a escola pública, eu acredito que seja até mais profunda do que era na época. Então, acho que a gente tem que ter um olhar com muita atenção para a escola pública, pensando em formar cidadãos melhores, profissionais melhores, que a soma dessa transformação de pessoas que vai transformar a educação no país e que vai transformar o país mesmo no país desenvolvido. Tá Por certo. isso que eu coloco a educação como a minha prioridade. Tá certo. Falando a respeito da rodoviária municipal, recentemente a vereadora Natália Camargo anunciou, né, a reforma, e ela mencionou a sua atuação no auxílio das intermediações junto ao governo do estado para conquistar esse recurso. Você já tem informação se esse recurso já chegou aos cofres da prefeitura, como está sendo avaliada e os prazos de aplicação dele? Não, na verdade o recurso não chegou ainda, porque a lei eleitoral impede a transferência voluntária de recurso, assinatura de novos convênios, a partir de amanhã. Existe um trâmite burocrático, mas a vereadora tinha essa demanda, nos procurou, e a gente sabe que o governo do estado está investindo muito. Como eu falei, eu trabalhei até o mês de março agora no governo do estado, tenho relação direta com o governador, conheço bastante gente do governo do estado, e o governo está investindo muito. Ontem mesmo foi um anúncio gigantesco de investimentos aqui para toda a região. E aí, sabendo que existia a possibilidade do governo atender a demanda, e eu até como usuário da rodoviária por muito tempo, inclusive eu atualmente uso ainda de vez em quando, mas como eu era de Americana, fazia faculdade em São Paulo, eu saía segunda-feira de manhã com a mala, ia para São Paulo, saía da rodoviária em São Paulo e ia para a faculdade. Chegava na sexta-feira, mesma coisa, já ia para a faculdade para a aula com a mala, saía da aula na sexta-feira, na hora do almoço, já corria para a rodoviária. Então, eu, como usuário da rodoviária, eu sei da necessidade que tem lá de modernização. Ela precisa passar por uma reforma, precisa ter novas comércio, lanchonete, trazer vida para a rodoviária também. E sabendo dessa demanda da vereadora Natália, a gente foi junto até a Secretaria de Desenvolvimento Regional, Casa Civil, para pedir essa ajuda do governo do estado, e o governo do estado já liberou. Na verdade, não houve a transferência, mas já está liberado, já está certo. Agora é só o trâmite de a prefeitura apresentar o projeto, o governo aprovar o projeto, assinar o convênio e liberar esse recurso. Mas por conta da lei eleitoral, provavelmente isso aconteceria agora, no período de mais um mês, mas por conta da lei eleitoral isso não pode ser assinado agora entre 2 de julho e 2 de outubro. Então, a assinatura do convênio, a liberação do recurso, vem logo depois da eleição. Mas está certo. Tá certo. Está liberado. E em Nova Odessa também você auxiliou o presidente da Câmara, o Pelé, né? Foram cerca de R$500 mil para o campo da Vila Zenha, lá, é isso mesmo? Também. Campo Iluminação? Isso, muito, muito parecido também. O Pelé é um amigo de Nova Odessa também, presidente da Câmara, e ele ajuda a cuidar, ajuda a associação que cuida
desse campo da Vila Zenha e tinha lá uma demanda, não tem iluminação, ele tinha essa demanda lá como outras coisas que tem também na parte de reforma, de vestiário, de construção, e ele também tinha um pleito para lá que eu também sabia que o governo do estado tinha possibilidade de ajudar, que uma verba para infraestrutura. Acho muito importante também o investimento em esporte, em lazer, e muito parecido. Levamos a demanda dele e conseguimos ser atendido também. Já também está liberado, também fica suspenso até após a eleição para assinatura do convênio. Mas já fez a Prefeitura de Nova Odessa já fez uma visita lá para fazer o projeto, para enviar para o governo do estado, mas também já está oficialmente liberado já para a Prefeitura de Nova Odessa. Tá certo. Santa Bárbara do Oeste, recentemente teve um anúncio de R$1 milhão, né? Vai ser para infraestrutura mesmo, os recursos? Isso. Lá ainda está um pouquinho atrás, porque já existia também um pleito lá do prefeito. Como tem muitos deputados que ajudaram as cidades, né? O Americana mesmo, vários deputados ajudaram, Santa Bárbara também, mas lá também o prefeito tinha essa demanda de um recurso para uma praça, uma parte importante do viário lá, mas lá ainda está em fase de projeto. Também já tem a sinalização verde do governo do estado, dessa verba, mas a prefeitura ainda tem que apresentar o projeto e ainda esse anúncio eu deixo ao prefeito lá, que é a demanda dele, né? Junto com o vereador Careca do Esporte também, vieram juntos fazer essa demanda. Também mesma coisa, mesmo processo, apresentei lá para o governo do estado, também encaixava e vai sair também, mas lá o prefeito ainda vai anunciar oficialmente. Tá certo. Tem algum recurso que virá para Americana, para Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, que você possa adiantar que já está tudo encaminhado, tudo engatilhado? Tem bastante coisa em andamento, Como eu disse, o governo do estado está investindo pesado em várias áreas, infraestrutura, moradia, e no que eu puder ajudar, desde já, a saber em que programa do governo se encaixa, bater na porta do secretário, atende por favor aí o prefeito. É claro que eles já atendem naturalmente, né? Mas eu às vezes tenho até acesso a informação de que a tal programa está andando bem, está funcionando bem, e às vezes ajuda alguém, você sabe de tal programa do governo do estado? Por que vocês não se candidatam? Por que vocês não vão lá e apresentam um pedido? Então, quando está numa fase de investimento como é agora, que acho que dá para acreditar muito também ao trabalho do governo do estado, né, que nesse período de pandemia, São Paulo cresceu mais do que o restante do país, bem mais que o restante do país. Isso gerou um fôlego para o estado conseguir investir em coisas importantes. Então, o estado está investindo, e no que eu puder ajudar, mesmo sem ter hoje um mandato, ou mesmo tendo saído do governo em março, mas de ajudar, como eu disse, batendo na porta, enchendo o saco, ou então apontando, você viu tal programa que o governo lançou, é interessante, vamos encaixar na cidade. O que eu puder fazer, eu vou fazer. E tem outras coisas em andamento, mas eu prefiro deixar para quem fez a demanda anunciar. Eu sou um mero ajudante, auxiliar nesses caminhos, e as pessoas, quando estiver bem encaminhado, o vereador, o prefeito que tiver lutado, batalhado por isso, vão fazer os anúncios. Tá certo. Você tem observado quais cidades com uma atenção um pouco mais especial, um pouco mais de perto? Bom, como eu disse, eu sou de Americana, as relações da cidade de Americana são muito mais próximas com Santa Bárbara e com Nova Odessa, e claro, outras cidades do município, da região, Sumaré, Piracicaba, Campinas, Limeira, Capivari, mas eu diria que o trabalho está bastante focado nessas 3 cidades, sem prejuízo de também, sempre que possível, ajudar as outras cidades. Hortolândia, tenho ótimos amigos lá também, e fora essa região, por ter trabalhado no governo do estado, pelo fato em São Paulo, ter feito faculdade de São Paulo, meu pai ser vereador na capital também, a gente tem trabalhado bastante também na capital. Então, eu diria que, basicamente, são essas 2 regiões, capital e Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, essa região. Tá certo.
Israel, a respeito do cenário político, das últimas movimentações, como você avalia o próprio pré-candidato Márcio França, já admitindo que vai recuar e vai apoiar o Fernando Haddad do PT, cavando uma vaga aí no Senado, né? Que é o objetivo dele. Como você avalia isso, essa proximidade do Márcio, que é um ex-governador, que foi vice do Geraldo Alckmin, né? Na época do PSDB. Como você avalia esse movimento do França? Já era esperado dentro do partido, dentro do grupo de avaliação política de vocês? Era muito esperado já. O ex-governador Márcio França, ele tem um percentual até que bom nas pesquisas, por conta de um recall que ele tem, né? Ele foi candidato a governador 4 anos atrás, foi candidato a prefeito de São Paulo há 2 anos, então ele é um nome fácil de ser lembrado quando ele é mencionado numa pesquisa de opinião. Mas política não é só isso, a gente sabe como a importância da coligação de partidos, de candidatos a deputado federal, deputado estadual, que abracem a sua candidatura. Então, a gente avaliava que o Márcio França não tinha muita base de sustentação e ele teria naturalmente uma tendência de queda nas pesquisas. De um lado, você tem o Haddad, ex-prefeito, PT, junto com o Lula, que está dentro dessa polarização nacional. Do outro lado, o Bolsonaro, o outro lado da polarização, trouxe do Rio de Janeiro um cara para ser candidato em São Paulo, mas que por ser um representante do presidente Bolsonaro também tem seu desempenho nas pesquisas razoável por conta dessa polarização também. No centro, a gente tem o governador Márcio França, governador Rodrigo Garcia, o atual governador, que está no cargo, é candidato à reeleição e tem o maior arco de alianças partidárias, maior número de apoiadores. Entre os prefeitos, então, até uma diferença absurda, né? O governador Rodrigo Garcia tem apoio de mais de 500 prefeitos dos 645 no estado. Então, quem entende um pouco de política já avaliava que seria natural que o governador Rodrigo Garcia crescesse nas pesquisas e que o Márcio França perdesse os pontos que ele mantinha e caísse nas pesquisas. E ele mesmo avaliou que entre esses 3 candidatos ao governo seria muito difícil ele se manter competitivo e avaliou que o melhor caminho para ele seria estar com o Haddad como candidato, assim como o partido dele já está com o Lula, né? O Alckmin saiu do PSDB para ir para o partido dele, que é o PSB, e ser vice do Lula. Então, acho que dentro do meio político era um movimento natural e esperado que ele fizesse. Acho que foi uma decisão acertada do Geraldo Alckmin fazer esse movimento? Não, é difícil julgar as razões dos outros, mas para quem se acostumou, eu trabalhei no governo Alckmin, para quem já foi eleitor do Geraldo Alckmin, é estranho e não parece muito natural, parece uma situação um pouco forçada. Ele aparecer do lado do Lula, fazendo discurso, viva a CUT, não combina, então é uma situação que causa estranheza, tanto para quem está vendo de fora do mundo político, pode ter certeza que para quem também é do mundo político causa a mesma estranheza essa aliança. Tá certo. O próprio PSDB, vamos falar de Assembleia Legislativa, ele tem um desafio nas eleições de 2022, né? Houve uma perda significativa do número de cadeiras, né? Caiu de 22 para 8, comparado à última eleição. O que o PSDB pretende fazer de diferente para tentar trazer um pouco mais o eleitor para perto, para as propostas? Você acha que ter um candidato do perfil do Rodrigo é um pouco mais fácil fazer esse processo do que em relação ao João Dória em 2018? Bom, hoje o PSDB tem 13 deputados também, porque teve as mudanças de partido na janela partidária. Eu acho que essa redução da última eleição se explica muito pelo fenômeno Bolsonaro e os candidatos que estavam com o Bolsonaro, como a gente já citou o caso da Janaína Pascoal. Então ela, além de ter sido eleita
e com uma votação muito alta e nunca ter pisado na cidade ou na região, ela ainda arrastou com ela um monte de gente, né, que ninguém conhece, não sabia, candidatos com uma votação baixa que não seriam normalmente eleitos, e isso deu ao PSL na época uma bancada muito grande. Naturalmente, o maior partido tende a ser aquele que está naquela eleição com um bom desempenho. Então, o partido que o presidente da República ganha a eleição costuma fazer uma boa bancada, tanto de deputados federais quanto de deputados estaduais. Assim também a candidatura ao governo do estado também ajuda a puxar os deputados estaduais e deputados federais. Então, o PSDB não tem candidato a presidente da República, deve se aliar com o MDB, que deve lançar a Simone Tebet, mas o PSDB mesmo não tem candidato próprio. E para governo do estado, sim. O governador Rodrigo Garcia é candidato à reeleição, e a gente acredita bastante que ele vai crescer. Ele tem feito um bom trabalho, o governador Dória e ele como vice-governador fizeram uma gestão que está começando a mostrar os frutos, a mostrar os resultados. Eu cito a despoluição do Rio Pinheiros, em São Paulo, todos esses investimentos que foram feitos, que estão sendo feitos no interior, vão ajudar muito as cidades. Então, acho que esse trabalho vai começar a render bons frutos para o governador Rodrigo Garcia também. Então, acredito que ele vai ter um bom desempenho e com isso também a bancada do PSDB deve crescer junto. Mas, de qualquer forma, acredito principalmente que a eleição hoje, o eleitor olha menos o partido e mais o candidato, as propostas do candidato, até porque o nosso sistema partidário no Brasil é muito confuso, né? Então, você não tem uma linha ideológica distinta e clara entre os partidos, o que ele representa. Tem dezenas, né? A gente tem aproximadamente 40 partidos no país e nem existe ideologia para isso tudo. Então, acaba que o cenário fica bastante confuso e o eleitor, em vez de olhar o partido, ele olha o candidato. Pô, esse representa o que eu penso, esse eu confio, esse defende as mesmas bandeiras que eu quero, então defende a minha cidade, defende a minha região. Então, acho que essa questão hoje, ela, da afinidade do candidato com o eleitor, ela está mais presente do que a afinidade com um determinado partido. Tá certo. E no cenário nacional, polarização Bolsonaro e Lula, muitos especialistas têm batido na tecla de que vai acontecer de novo e que a terceira via realmente não decolou. Qual a sua avaliação? O que parece é isso mesmo. É difícil a gente, há 3 meses da eleição agora, imaginar uma grande reviravolta nesse cenário, né? Eu acredito que a polarização em si é muito ruim, né? Porque deixa a gente com mais opções. Se na verdade, fico de quem eu gosto menos. Eu gosto menos daquele, então eu vou nesse. E já começa o governo dividido, né? Quando a disputa é entre os dois lados opostos mais ao extremo, o governo já começa dividido, e a gente tem vivido isso desde os governos do PT. Parece que cada vez mais, em vez de buscar os pontos em comum, trabalhar todo mundo junto para melhorar o país, a gente fica focado na divisão, focado no nós contra eles, rico contra pobre, e essa polarização, ela alimenta essa divisão, que, na minha opinião, é muito prejudicial ao país. Mas, infelizmente, a minha avaliação é parecida com a sua, de que é difícil, nesse ano, quebrar essa polarização. Eu torço muito para que no futuro a gente saia dessa polarização. Tá certo. Israel, quais as suas considerações finais? Bom, acho que eu vou terminar mais ou menos como comecei. Eu queria parabenizar vocês por essa campanha que estão fazendo de conscientizar o eleitor a pensar bem no seu voto, a não ir numa onda de um candidato famoso, de um candidato engraçado, ou simplesmente porque, escolhi tal candidato a presidente, quero um deputado que represente. A gente viu na prática que isso não tem funcionado bem, não foi proveitoso a última eleição, a forma que a população resolveu alinhar os seus votos, não deu bom resultado. A gente tem visto um movimento de
de antipolítica, de negação da política, que facilita a entrada de aventureiros. E a gente vê aí casos como Arthur Duval, aquele Gabriel Monteiro no Rio de Janeiro, que só através porque faz alguma coisa ali, tem seguidores na rede social, tal, o cara é candidato e consegue se eleger. Eu prezo muito e acredito na bandeira da renovação. Acho que eu represento essa renovação, nunca fui candidato, nunca ocupei um cargo público, então sim, tenho ideias novas para levar e vou defender que a renovação é importante. Mas a renovação ela não pode ser uma finalidade em si mesma, né? A renovação tem que vir com algum propósito e com propostas e com quem conheça, com quem chegue lá sabendo o que quer fazer, o que vai fazer. E não, eu sou famoso, não tenho o que fazer nos próximos 4 anos, vou ser deputado. O cara que não sabe nem o que o deputado faz direito. Então, essa avaliação, acho que ela é muito importante também para que o eleitor faça para tomar uma boa decisão. Então, novamente, a campanha, a questão regional, ela é muito importante. A gente tem um sistema político que permite que a gente tem um colégio eleitoral grande como São Paulo, e qualquer eleitor do estado de São Paulo pode votar em qualquer deputado. Na maioria dos países isso é dividido, né? Então seria assim, vamos lá, vamos juntar aqui a região de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, tem direito a 2 cadeiras. Então elas vão lá e tem os candidatos e vão eleger 2. Você já sabe que aquele candidato vai representar os interesses daquela região. No nosso sistema, não. Nosso sistema é um sistema proporcional, com um colégio eleitoral muito amplo, que permite isso, que possa votar em qualquer um, mas é interessante que a população da cidade, da região, pense em quem vai buscar benefícios para aquela região, quem vai ajudar no desenvolvimento daquela região. E eu vou me colocar como uma dessas pessoas que vão buscar atender, brigar pelas cidades da região. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação. A Rede Todo Dia entrevistou hoje Israel Alexandre, pré-candidato a deputado estadual pelo PSDB. A gente fica por aqui. Até a próxima. É o Todo Dia nas eleições 2022.